Esse é o estudo diário do Tânia, que corresponde à data de 10 de Menachem Av. Baseado no que nós explicamos anteriormente. Nós estamos na parte inicial da quarta carta sagrada, na quarta sessão do Tânia. Então ele nos explicou como aquele amor derivado do pensamento intelectual da pessoa, da sua contemplação na grandeza de Deus, ele atinge e permeia apenas a parte externa e superficial do coração. Enquanto que na parte íntima, profunda do coração, o âmago da pessoa, lá se encontra, é onde se manifesta o amor transcendental, o amor suprarracional, o amor que não é baseado só em pensamento ou em lógica, aquilo que é derivado do poder da alma, do poder supremo da alma, que é o poder de Chokhmah. E como nós falamos, onde se manifesta a centelha divina? Em Chokhmah, Hashem beChokhmah. Chokhmah não é apenas sabedoria, Chokhmah é a fonte de todo o intelecto e está acima do intelecto. E como nós explicamos também na primeira parte do Tânia, por que a divindade, por que a faísca divina se manifesta, se revela em Chokhmah? Porque Chokhmah é bitul, Chokhmah é anulação, e onde Deus se revela, onde se dá o espaço para Ele, naquilo que está mais anulado. E já que esse poder de Chokhmah é um poder ainda indefinido e, portanto, mais anulado, a alma e a Deus, por isso é lá que se manifesta a centelha divina, a luz divina, e essa Chokhmah é a fonte do sentimento profundo no âmago do coração do Yehudi, que não é apenas decorrência do pensamento ou do intelecto, e por isso ele é tão profundo e intenso. Agora ele nos diz na sequência, a partir do que nós aprendemos até agora, que o amor profundo na profundidade do coração. Vamos lembrar que ele está nos trazendo tudo isso para explicar o versículo no Teilim, no qual se diz Bakshu fanai et panecha avakesh, que Deus nos clama dizendo: busquem o semblante, não só o semblante divino, mas o teu semblante, não só semblante representa primiut, o teu âmago, o teu interior. Ou seja, que para o Yehudi se conectar com Deus, para o Yehudi se conectar com a parte íntima, com a essência do Criador, ele precisa primeiro revelar a parte profunda, íntima do seu ser. Ele precisa trazer à tona a parte profunda, o âmago do seu coração. Isso que ele está nos explicando agora. De acordo com o que nós vimos, que a parte mais profunda do coração, de certa forma, ela está relacionada com toda e qualquer pessoa, como explicado também na primeira parte do Tânia. Ou seja, o amor derivado da meditação contemplativa, talvez nem toda pessoa tenha acesso a isso, nem todo mundo sabe pensar, sabe meditar, sabe refletir, nem todo mundo tem cabeça ou tem paciência para isso. Mesmo que ele tenha cabeça, talvez ele não tenha cabeça, ele não tem conhecimento profundo sobre a grandeza de Deus para refletir sobre isso. Então isso não é algo acessível a qualquer um e a cada um. Diferente disso, esse amor intrínseco que se encontra presente no coração de cada Yehudi, então isso está presente de forma indistinta em toda e qualquer pessoa, mais intelectual, menos intelectual, mais conhecimento ou menos conhecimento. Isso está presente porque isso é intrínseco, natural, é inato em cada Yehudi, seja quem ele for, seja qual for o seu nível de conhecimento, o seu nível intelectual, etc. Já o amor gerado pelos pensamentos, pela meditação, então há várias condições para ele poder surgir e se manifestar. Não é todo mundo que reúne essas condições e esses recursos. A gente poderia pensar que esse amor que se encontra no fundo do coração, já que ele está presente em todos, então ele é acessível, é mais fácil, etc. Ele está aí, todos nós somos detentores disso. A resposta é sim e não. Sim, todos nós possuímos esse amor profundo, íntimo, intenso, incondicional, suprarracional dentro de nós, mas não todo e qualquer indivíduo consegue trazer isso à tona. O problema, a questão é que esse amor íntimo, profundo, intenso é chamado de Ahavá Mesuteret, um amor oculto, encoberto, ou dormente, etc. Então
Ele existe, está presente dentro de cada um, dentro de todos. Porém, aqui tem essa questão, esse problema, que ele permanece dormente, às vezes pode permanecer dormente durante toda a vida do Yehudi. Se ele não estimulá-lo, não despertá-lo, e como a gente estudou também na primeira parte do Tânia, que às vezes ele só se revela quando um judeu é submetido a uma grande provação, um teste de fé, quando às vezes querem, Deus nos livre, lhe obrigar a renegar toda a religião, todo o judaísmo, contestar o monoteísmo, quando ele é colocado contra a parede, querem lhe obrigar a cometer idolatria, fazer avodah zará. Então esse amor intenso se revela, se manifesta, e ele vai às vezes até o martírio, até as últimas consequências, para não se desvincular de Deus, mesmo que seja sequer por um instante, mesmo que seja só aos olhos de quem está vendo, mesmo sem ele se identificar com isso. Mas como a gente falou, a questão é que às vezes esse amor só se manifesta em situações radicais, em situações drásticas ou dramáticas, né? Então aqui ele está nos dizendo o que fazer então, uma vez que esse amor é dormente. Aqui nós estamos falando em buscar o que está na profundeza do nosso coração, no nosso âmago. Então estamos nos referindo a esse amor. Mas pelo visto tem que haver busca, tem que haver procura. Por quê? Porque por mais que todos nós possuímos isso, porém isso se encontra oculto e bem encoberto, se encontra adormecido, né? Então, na realidade, o que a gente conclui daqui é que, por incrível que pareça, é mais fácil despertar o amor intelectual, o amor gerado pelo intelecto, pela meditação, pelo pensamento sobre a grandeza de Deus, aquele amor que se encontra na parte externa do coração, enquanto que esse amor interno, como a gente falou, ele está como num cofre, ele está fechado, escondido, oculto demais. Isso que ele elabora agora e nos explica o Mash em Koladam Zochel Madregazu, o fato de não toda e qualquer pessoa conseguir chegar a esse nível, ou seja, o nível de revelar, trazer à tona, manifestar o âmago do seu coração, por mais que ele possui esse sentimento no seu íntimo, ou seja, nem todo mundo, não é qualquer um que consegue servir a Deus com o coração, com uma intenção que vem do fundo do âmago do seu coração, da parte mais interior do seu ser. Por que não consegue? Porque aqui agora ele vai nos explicar, o problema é que no final das contas esse amor não está apenas dormente ou anestesiado. Às vezes, pior do que isso, por nossa causa, por nossa culpa, ele está enclausurado, ele está exilado, ele está em cativeiro. Ele diz por que nós não conseguimos trazer à tona esse âmago profundo que está presente no nosso coração, que é esse amor intenso por Deus, porque ele nos diz, porque na realidade o problema é que esse sentimento pode se encontrar na pessoa em cativeiro, em exílio e cativeiro, como se ele foi exilado e está enclausurado. Como a gente já explicou outras vezes, esse é o conceito trazido pelo Zohar, que nos fala de Galut Shekhinah, que a própria Shekhinah, a presença divina, ela se encontra no Galut, ela pode estar exilada e banida. Então aqui ele também nos diz, esse é o conceito, nós temos uma partícula de divindade dentro de nós, mas quando nós damos vazão em demasia ao corpo e à alma animal, quando nós nos concentramos e às vezes obsessivamente só nos aspectos físicos da vida, só nos prazeres físicos ou nos temas materiais, materialistas da existência, então a gente acaba com isso jogando para o exílio, enclausurando, prendendo, neutralizando a nossa alma divina com esse sentimento intenso de amor a Deus que existe no âmago do nosso coração. Então ele nos diz, quando se fala aqui do conceito de Galut Shekhinah, o exílio da Shekhinah, da presença divina, isso se refere também não só ao exílio da presença divina pela destruição do Beit HaMikdash, do templo sagrado, mas o exílio da presença divina que existe dentro de nós,
Deus está presente dentro de nós. O problema é que nós mandamos ele para o exílio. Não é como que nós estamos empurrando ele para fora, ou longe da direção, longe do painel de direção, não dando margem da alma divina atuar, desse amor a Deus se manifestar. Então ele fica preso, enclausurado. E isso é o chamado Galut HaShekhinah, exílio da presença divina dentro de nós, porque a Shekhinah aqui faz alusão à centelha divina que existe dentro da nossa alma divina, que todos nós possuímos. Como essa centelha foi parar no exílio, como ela ficou aprisionada, ele nos explica. Vesibata galut hu, mamar azal galu lebavel shechina imahem. Ele nos diz que o motivo desse exílio da Shekhinah, da presença divina inerente num Yehudi, presente dentro de cada judeu, como que essa centelha divina da alma foi parar no exílio, ele nos fala que isso acontece porque a luz divina que brilha e ilumina na profundidade, na profundeza do nosso coração, e que dela é derivado esse amor intenso e ilimitado a Deus, ela foi exilada para a Babilônia. O que isso significa, entre aspas, Babilônia? Ou seja, Babilônia foi o exílio do povo de Israel. O povo de Israel, depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, foi exilado para a Babilônia. E aí afirmaram os nossos sábios, Galu lebavel, mesmo quando eles foram em exílio para a Babilônia, a Shekhinah, a presença divina, foi com eles, os acompanhou em solidariedade a eles, etc. Mas aqui, em termos individuais, espirituais, ele nos fala o que significa esse dito dos nossos sábios, que quando nós vamos para, entre aspas, Babilônia, Babilônia aqui simboliza todos os assuntos físicos, terrestres, materialistas, etc. No momento que nós nos exilamos, nós imergimos, mergulhamos, pulamos de cabeça, colocamos toda a nossa cabeça só nos assuntos físicos, materiais, Shekhinah imahem. A gente carrega para o exílio, a gente leva para o exílio também a Shekhinah, a presença divina que existe dentro de nós. Ou seja, como ela foi parar no exílio, essa presença divina, essa luz divina intensa e, portanto, que ela gera esse amor ilimitado a Deus, como ela foi colocada no exílio, porque nós fomos para o exílio, nós nos autoexilamos, nós colocamos toda a nossa cabeça, todo o nosso ser, todo o nosso entusiasmo, vibração, toda a nossa vitalidade e energia, nós inserimos, nós mergulhamos, imergimos apenas nos assuntos físicos e materialistas. Nos diz, e isso acaba acarretando de tabela, por carona, infelizmente, isso leva para o Galut, isso leva, entre aspas, para a Babilônia, a Shekhinah, a presença divina, a luz divina, a centelha divina da nossa alma. Dehainu, ou seja, mipnei sheilbish bechinat primiut nekudat levavo bezel leumat zeh. A pessoa, cada um de nós tem o seu coração, tem a vibração do seu coração, tem aquele ponto essencial do coração, o ponto essencial do coração, como a gente já explicou nesse capítulo anteriormente, que tem coisas na vida que nos chacoalham, que mexem conosco profundamente, que como espetam, chegam no fundo do nosso coração. Nós sabemos que aqui é uma questão de vida e morte, é uma questão vital, de saúde, é uma questão essencial nos negócios, no trabalho, é uma questão essencial para a pessoa, etc. Então aqui a questão e o problema consiste em quê? Que a pessoa revestiu, investiu toda a profundidade, todo o ponto essencial e profundo do seu coração no lado oposto. Ou seja, ele mergulhou todo o seu entusiasmo, toda a sua vibração, toda a sua vitalidade e energia, colocou onde? Nas coisas opostas a Kedushá, a santidade. Investiu isso apenas no materialismo, ou nos prazeres físicos, nas paixões pessoais, na autossatisfação. Ou seja, que a pessoa investiu toda a sua energia, toda a sua capacidade, toda a sua vitalidade, não é? Todo o seu fervor, nas vestimentas sujas, assim ele chama na linguagem cabalística, nas vestimentas sujas dos assuntos mundanos, e apenas nas paixões físicas desse mundo, que isso é chamado de forma metafórica, isso é chamado de Bavel, de Babilônia.
Ou seja, a pessoa investiu todo o seu ser e o que há de melhor no seu ser, seu entusiasmo, sua vibração, sua motivação, somente naquilo que ele chama nas roupas sujas do materialismo, apenas nas coisas relacionadas com satisfação pessoal e assim por diante, ou para preencher o seu ego. Então, no momento que a pessoa coloca o seu ser, ou todo o seu ser, ou nem precisa, ele coloca sua vibração, seu entusiasmo, faz disso o seu objetivo de vida nos assuntos mundanos, nos assuntos físicos e materiais. Então isso significa que ele entra com tudo no Olam Hazé, aqui nos assuntos mundanos, para se dedicar a isso. Isso ele faz com muita vibração, com muito entusiasmo. Isso mexe com a pessoa de fato. Por isso, no momento que o coração dele já está ocupado, já está preenchido, por quê? Porque ele investiu o âmago do seu coração, ele botou o seu entusiasmo, o seu fervor, sua motivação em quê? Já está tudo preenchido, já está tudo ocupado. Está ocupado com os assuntos mundanos, com os assuntos terrestres. Por isso não há espaço para o amor a Deus, que é algo espiritual, se manifestar e se revelar nessa pessoa. De fato, a pessoa possui, continua possuindo ainda de forma latente essa faísca divina, parte da sua alma divina. E essa faísca divina, ela produz de forma inata esse amor intenso e ilimitado a Deus. Porém, aquele está completamente reprimido, ele foi completamente rechaçado. E, portanto, o coração da pessoa, e mais do que isso, a profundidade, o âmago do coração da pessoa já está ocupado, tomado com outras coisas de outro gênero, completamente opostas. Não é? A espiritualidade, a elevação, a divindade, ele está tão preenchido só do físico, do materialista, do ego, etc., que não há espaço para espiritualidade e divindade. Ele nos diz aqui, ele vai nos explicar uma metáfora. Ele vai nos trazer algo que nós encontramos até nos versículos da Torá. Na Torá nós temos a mitzvah da circuncisão, do Brit Milá, mas nós vemos que a Torá faz alusão também. Ou seja, que assim como existe uma mitzvah de se cortar o prepúcio na hora do Brit Milá, ou seja, de cortar uma casca que envolve o órgão genital masculino, e nisso consiste o Brit Milá. Depois, na verdade, existe mais um processo. Na sequência do Brit Milá, isso é feito muito depressa pelo mohel, e por isso precisa ser pelo mohel, pela pessoa habilitada, não é? Dentro da tradição judaica. Depois também é necessário tirar uma camada restante mais fina, que isso é feito até manualmente, mas de qualquer forma, nisso consiste a mitzvah da circuncisão, da retirada do prepúcio e descoberta do órgão, e com isso é chamado de Brit Milá. Porém, a Torá nos faz alusão em outros lugares que existe também um conceito de circuncidar o coração. E aqui isso se aplica para homens, mulheres, para todo mundo. Ou seja, pelo visto, existe, entre aspas, também um tipo de prepúcio, uma casca que envolve, que cobre, que obscurece o coração, e cabe a nós retirar essa camada que encobre o nosso coração divino, o nosso coração espiritualizado, o nosso coração voltado para o bem. O nosso coração que possui um amor a Deus, às vezes ele fica coberto por camadas, por cascas, por crostas grosseiras, etc. E cabe a nós. É claro que esse é um outro tipo de operação e de cirurgia, não é? Isso é algo de aprimoramento do caráter, algo que a pessoa tem que trabalhar com si. Isso não é feito com bisturi, literalmente, ou com faca. Essa camada é retirada através de muito esforço pessoal, de meditação, de reflexão, de criar sentimento, de desenvolver o caráter, etc. Então ele nos diz que essa situação que aquele Yehudi se encontra, onde o âmago do seu coração não revela o seu sentimento intenso de amor a Deus. Por que isso ocorre? Nós falamos porque o ponto profundo do seu coração está ocupado com outras coisas opostas. E isso é chamado do prepúcio, a casca do coração. Vei bechinat orla, nisso se constitui essa orla, nisso se constitui
esse estágio aqui, aquilo que a gente chama de prepúcio do coração, a mechassá alabrit, o nekudat aprimiut balev, que isso encobre o nosso brit, quer dizer pacto. No nosso coração nós também temos um pacto com Deus, nós também temos um vínculo permanente com Deus. Porém, que é esse amor inato que nós possuímos, mas aqui o que acontece? Esse amor foi encoberto, ele foi totalmente suprimido, ele foi encoberto, ele foi oculto através dessas camadas, desse, entre aspas, desse prepúcio, dessa casca que o envolveu, que está cobrindo nekudat primiut aprimit balev, que está cobrindo totalmente o ponto profundo interno do coração de um Yehudi que possui esse amor a Deus. E sobre isso foi dito na Torá, onde fala o versículo, Umaltem et orlat levavchem, que cabe a nós circuncidar o prepúcio do coração, cabe a nós retirar, ou seja, a Torá já nos adverte, já nos previne que o ser humano nesse habitat, aqui nesse mundo terrestre, então pode acontecer isso, que o seu coração venha a ficar completamente embotado, completamente tapado, coberto por essa casca, e cabe a nós, compete a nós circuncidá-lo, ou seja, retirar essa casca que está deixando o nosso coração insensível para a divindade e espiritualidade. Ele nos diz, essa casca é derivada do quê? Da obsessão que a pessoa tem apenas pelos assuntos mundanos, terrestres, pelas paixões mundanas, pelos prazeres físicos, pelo sucesso materialista. Aí ele nos elabora e detalha mais isso e nos fala que assim como no Brit Milá, fisicamente falando, existem essas duas etapas que a gente antecipou, no Brit Milá, literalmente falando, existem duas etapas, dois aspectos. Milá, o Priá. Existe o primeiro Milá, que é feito com a faca, quando é retirada a camada mais grossa, o prepúcio que cobre a superfície do órgão, mas depois disso existe também Priá. Priá significa descobrir, a descoberta, ou seja, que ainda sobra uma membrana, uma camada mais delicada, mais fina, mas que ela também precisa ser retirada. E como nós falamos, isso é feito até manualmente. Então, Milá e Priá envolve Shehem Orlagassá, a casca mais dura e grossa. Isso é retirado através da Milá, do Brit Milá, que é feito pelo Moel com a faca. O Klipá da cá, enquanto que Priá, descoberta, significa descobrir também, inclusive, a casca mais fina e delicada. Ele nos diz, o mesmo processo duplo existe também no coração, por assim dizer, quando se trata do prepúcio das cascas que encobrem o coração, insensibilizando ele para o amor a Deus, também existem dois tipos de camadas. Existe uma casca mais grossa, mais grosseira, existe uma mais fina. Então, no coração, isso representa ta'avot gassot vedakot. Existem paixões mais grosseiras que, para permitir que o coração revele o amor que ele possui a Deus, tem que se retirar as cascas. Retirar a casca significa, primeiro, a casca mais grossa é a pessoa se afastar desses desejos, ou da satisfação de desejos e paixões mais grosseiros. Mas existem também, depois tem uma camada mais fina que ela também incomoda, que ela também atrapalha a manifestação desse sentimento de amor a Deus, que isso seria aquela casca mais fina, e isso faz alusão aos desejos mais refinados, mas também são desejos, não é? Milá, o Priá, isso simbolizaria a Milá, a circuncisão e a descoberta em termos espirituais. Interessante que Allah nos diz o mal velopará que ilulo mal. Se a pessoa fez o Brit Milá, ou seja, ela tirou, cortou a casca mais grossa, mas não descobriu também, não fez a Priá, que ilulo mal, é considerado que o Brit Milá não foi feito, não só que ele está incompleto, é como se não adiantou. Por quê? Porque para que o Brit Milá seja realizado, tem que ser retirada toda a cobertura, tanto a mais externa e grossa, como também
a mais fina e delicada. A mesma coisa no coração da pessoa, mesmo que a pessoa conseguiu trabalhar sobre si para se abster, se afastar daqueles desejos mais grosseiros, talvez até pecaminosos, etc., ruins, mas enquanto ele não trabalhou para retirar de si também essas paixões mais delicadas e mais sutis, então é considerado que ele ainda não completou esse Brit Milá, ele não retirou as cascas que estão encobrindo aquilo que há de tão bom, divino, espiritual no seu coração. Ou seja, isso significa que ainda o ponto profundo do seu coração prossegue estando encoberto, ainda está coberto com cascas que impedem a sua revelação. Não é? Em outras palavras, o coração da pessoa, a divindade que existe dentro da pessoa, o seu sentimento a Deus, se encontra exilado e no cativeiro. Isso significa, por isso ele nos diz, por que esse amor está dormente, por que ele está oculto? Porque, de certa forma, nós mesmos que acabamos banindo ele, expulsando ele da profundeza do coração, quando enchemos o nosso coração só de desejos alheios e contrários, para que a pessoa possa revelar o âmago profundo do seu coração no lado bom e positivo. Para isso ele precisa retirar primeiro todas as crostas, todas as cascas que estão envolvendo a casca grossa, como também a casca fina, os desejos e paixões físicos, materiais, etc., de autossatisfação, e somente assim ele vai permitir, ele vai viabilizar que se revele esse amor intenso a Deus que está presente no seu âmago, no seu interior. Ele prossegue e nos diz, sobre a circuncisão, sobre o corte da casca grossa, que isso significa tirar o prepúcio. Sobre isso está escrito na Torá, Urtiv umaltem et orlat levavchem, que vocês deverão circuncidar, vocês deverão retirar essa orlá, essa camada de sobre os vossos corações. Ou seja, isso cabe a cada um de nós. Essa parte mais grosseira, cada um tem que trabalhar sobre si para retirar essa interferência, essa obstrução que está impedindo a revelação da luz divina no nosso coração. Mas para retirar aquela segunda membrana, entre aspas, aquela segunda camada, aquela casca mais fina, que são de desejos, vontades mais sutis, sabe? São ambições mais sutis que a pessoa tem. Isso já é uma coisa mais complicada. Isso nem sempre a gente consegue fazer sozinho. Mais do que isso, talvez aqui na nossa existência a gente não consiga fazer. Zeu davar akashel adam, isso é uma coisa muito difícil para a pessoa. Mashiach, sobre isso, sobre a retirada dessa casca mais fina, ou seja, dessa purificação total e completa do nosso coração, retirando qualquer interferência, etc. Sobre isso foi dito em relação à vinda de Mashiach, que após a chegada de Mashiach vai acontecer o mal Hashem Elokecha et levavcha, que Deus irá circuncidar o teu coração, ou seja, Deus vai retirar aquilo que sobrou de interferência no nosso coração, daquelas cascas mais finas. Então, para isso é necessário a ajuda divina, e pelo visto isso só vai ocorrer depois que Mashiach chegar. Mas continua o versículo e nos diz o que vai acontecer quando Mal Hashem Elokecha et levavcha, quando Deus for circuncidar o teu coração. Ou seja, com isso ele vai trazer à tona, vai permitir que se revele todo o amor a Deus que está presente dentro de nós. Assim prossegue aquele mesmo versículo dizendo que a consequência dessa circuncisão do coração, ela vai nos levar a le'ahavá et Hashem Elokecha bechol levavcha ubechol nafshecha leman chayecha, para que assim você ame Deus, o teu Deus, com todo o teu coração, a profundeza do teu coração, porque daí o teu coração vai estar livre para ser preenchido com amor a Deus, que é um amor infinito que está presente dentro de nós. Ubechol nafshecha, você vai amar a Deus com toda a tua alma. Porque, como diz o versículo, leman chayecha, pela tua própria vida, para a tua própria vida. O que significa
esse final do versículo, Leman Chayecha, para a tua vida, pela tua vida, Klomar, Leman ki Hashem levadou kol Chayecha mamash, porque você vai perceber que Deus é a tua vida, Deus é toda a tua vida. Nesse momento vai vir à tona isso. Quando se manifestar esse sentimento, você vai ter então consciência, porque até agora essas interferências não permitem que o sentimento se manifeste, e quando ele não se manifesta, falta no vínculo e relação e intimidade entre nós e Deus. Mas quando esse sentimento vier à tona e se manifestar, nós vamos perceber o quanto Deus... Então ele nos diz que quando isso acontecer, ou seja, quando for retirada totalmente a casca, a crosta que cobre e envolve o nosso coração, tanto a casca grossa como também a casca fina, vai se revelar e se manifestar todo o amor intenso que nós temos por Deus. E isso vai vir à tona, conforme diz o versículo, que em consequência disso, depois que Deus retirar a última camada fina, o Mala Hashem Elokechet Levavcha, que ele vai circuncidar o nosso coração por completo, então vai tirar todos os bloqueios, permitindo que esse amor se manifeste, se revele o amor infinito que a gente tem por Deus no nosso âmago, no interior do nosso coração. Então, de fato, nós vamos passar a amar a Deus bechol levavcha, com todo o coração, com todo o seu coração, bechol nafshecha, com toda a tua alma, leman chayecha, pela sua vida. O que significa pela sua vida? Nós vamos perceber que Deus é toda a nossa vida. Simplesmente esse amor vai ser natural, vai haver essa atração, esse magnetismo, porque vai estar claro para nós. Nós vamos sentir e perceber de forma clara, Klomar, Leman, ki Hashem levadou kol chayecha mamash, que Deus representa toda a nossa vitalidade. Ele não é apenas a fonte da nossa vida, mas Ele é a nossa vida, Ele é toda a nossa vida, de fato, absolutamente. שלכן אהבה זו היא מעומקא דליבה מנקודה פנימית ממש כנ"ל. Por isso, esse amor vai se manifestar como aquele amor intenso do fundo do coração. Se lembram quando a gente disse que às vezes tem assuntos físicos materiais que nos tocam profundamente, nos abalam, chacoalham todo o nosso ser, toda a nossa existência? Por quê? Porque a gente percebe que desse assunto, dessa situação depende tudo. Aqui também, nesse instante que for retirada toda a casca que interfere, que prejudica o nosso vínculo e ligação com Deus, que não permite que o nosso sentimento se manifeste, nossa percepção da divindade se concretize. No momento que isso for retirado, nós vamos sentir e perceber claramente o quanto Deus é toda a nossa vida e existência, e assim como todo assunto vital mexe conosco profundamente, o mesmo vai ocorrer também em relação à divindade. Por isso, Shelachen Ahavá Zu, esse amor, Himeumka Deliba, ele é do fundo do coração, ele vai refletir aquilo que está no âmago mais profundo no nosso ser, no ponto essencial da nossa alma, minekudá pnimit mamash kanal, do ponto mais íntimo interior, o lemala mibchinat adat, e como a gente falou, isso é um sentimento muito mais profundo, acima de qualquer sentimento gerado por conhecimento, por pensamento, por intelecto. Então isso vai trazer à tona, ou seja, a retirada dessa casca, que vai permitir emergir o sentimento, ou que ele se revele, que ele se desperte, que ele saia do exílio. Como nós falamos, ele está exilado. Então isso vai possibilitar que a gente sinta e perceba o quanto Deus é toda a nossa vida, a nossa existência, a nossa razão de ser, quanto nós estamos por completo, devemos estar voltados para Ele. Isso vai nos tocar, vai calar fundo no nosso coração, tocar no fundo, no íntimo da essência do nosso sentimento. Daí nós vamos perceber o quanto isso é toda a nossa vida, toda a nossa existência. Ele nos explica a partir disso um dito dos nossos sábios que fala, Velachen, por isso foi dito algo interessante sobre a vinda de Mashiach. Então ele nos diz, assim consta no Talmud, Velachen Mashiach ba behesach hadat liklalut Israel. Está escrito, sabe quando Mashiach irá chegar? Mashiach virá quando Israel, de forma geral, o povo de Israel, estiver meio que desatento ou desprevenido. O que significa Be'esa Hadat?
quando estiver, ou seja, que o Hesach Hadat significa na ausência de Dat. Ausência de Dat, Dat significa conhecimento. Ou seja, parece que existe algo na vida, na vinda de Mashiach, que está ligado um pouco com uma situação um pouco inconsciente ou imperceptível. Assim se fala que por isso muitos traduzem Mashiach vai chegar quando a gente estiver meio distraído. Hesach Hadat, ou seja, quando a gente menos espera, a gente está desatento e desprevenido. Inclusive se pergunta sobre isso. É necessário aguardar ansiosamente a vinda de Mashiach a cada dia, a cada momento. Não é? O Yehudi, ele deve estar aguardando isso sempre. Então como pode ser que de repente Mashiach se fala que sabe quando ele vai chegar? Quando a gente menos espera. Mas o que quer dizer? A gente tem que estar esperando sempre. O que significa estar desatento, distraído, etc. Mas a tradução literal de Hesach Hadat significa na ausência de Dat, na ausência de conhecimento. Então ele nos explica aqui o sentido mais profundo disso, já que Mashiach representa, ou aquilo que Mashiach vai efetuar, é a revelação desse amor transcendental que nós temos dentro de nós. Porque, como nós falamos, quando vai ocorrer a desobstrução total das camadas que encobrem o nosso coração, o âmago do nosso coração, e, portanto, a centelha divina que existe dentro de nós, que ela é a responsável pelo amor ilimitado que nós temos a Deus. Quando isso vai ser retirado e quando vai se permitir que se manifeste esse sentimento? Somente quando o Mashiach chegar. E nós falamos que esse é um sentimento tão poderoso e elevado que ele transcende a compreensão e o conhecimento, está lemala minadat, está acima de dat, do conhecimento. Por isso se fala, sabe, quando Mashiach vai chegar, behesach hadat, na ausência de dat. Ou seja, Mashiach vai nos levar e vai trazer à tona assuntos e sentimentos tão elevados que eles transcendem e superam a faculdade de dat, de conhecimento. Eles são suprarracionais, estão acima de qualquer conhecimento intelectual do ser humano, etc. Por isso, enquanto a pessoa ainda está ocupada, ou, tudo bem, estudo, meditação, reflexão, a pessoa dá o melhor de si, e é uma mitzvah fazer tudo isso, mas enquanto nós estamos presos ainda apenas ao campo intelectual, lógico e racional, por mais que fazemos isso refletindo na grandeza de Deus, etc., mas ainda nós estamos limitados. Somente quando Mashiach chegar é que nós vamos chegar ao Hesach Hadat, ausência de Dat no bom sentido, ou seja, nós vamos transcender, nós vamos chegar a algo que não pode ser apreendido e captado através do conhecimento, porque é algo totalmente transcendental, suprarracional. Isso é o que Mashiach vai nos trazer. Por isso está escrito que Mashiach chegará quando houver a ausência de Dat, ou seja, a chegada de Mashiach está associada com a ausência de Dat, de conhecimento, em que sentido? Que através dele nós vamos chegar a um nível que está acima de qualquer, de qualquer acesso do conhecimento do ser humano. Ele prossegue e nos diz: Vechen kol nitzotz pratim me'ashchina shebenefesh kol echad me'Israel yotzet me'agalut ve'ashivya lefi sha'ah. E dessa forma se diz que Mashiach existe não só no plano global para redimir todo o povo de Israel e toda a humanidade e reaproximá-la a Deus e trazer o Beit HaMikdash, etc. Existe, na verdade, como nós vamos ver aqui, o Baal Shem Tov traz isso, existe uma fagulha, uma centelha da alma de Mashiach presente dentro de cada um de nós. E cada um de nós deve trazer o seu próprio Mashiach. Cada um de nós deve promover essa redenção. Ou seja, a nossa Shekhinah, a presença divina, a divindade presente dentro de nós, no nosso coração, que se encontra exilada, que se encontra obstruída, nós devemos libertá-la, nós devemos resgatá-la, e com isso significa que nós estamos despertando a centelha de Mashiach dentro de nós, nós estamos trazendo o nosso Mashiach pessoal, resgatando a nossa Shekhinah, o nosso santuário que se encontra destruído. Então ele nos diz: Vechen kol nitzotz pratim me'ashchina. Não só a redenção total, mas também cada centelha individual, particular da Shekhinah, da presença divina, que está espalhada pelo mundo, ou
nas almas de cada uma das pessoas ou de cada Yehudi. Então ele nos diz também a centelha particular da Shekhinah presente Shbenefesh Kol Echad MeIsrael, na alma de cada um de Israel, Yotzet Me'agalut Ve'ashivya Lefi Sha'ah, ela consegue ser libertada, consegue ser resgatada do exílio e do cativeiro naquele momento. Então, como a gente disse, como a gente explicou, existe o galut, existe o exílio de forma geral. O exílio do povo de Israel após a destruição do Beit HaMikdash, a Shekhinah está no exílio com o povo de Israel, etc. Mas assim como existe de forma geral para todo o povo de Israel o conceito de exílio, de forma espiritual existe um exílio particular e individual de cada um tem que lidar com o seu próprio Galut Shekhinah, com a divindade que está no exílio dentro dele, ou seja, a sua espiritualidade que está no cativeiro está exilada, como a gente falou, quando a pessoa imergiu demais de forma obsessiva nos assuntos mundanos, então com isso ele está no exílio e acaba colocando no exílio também a sua centelha divina. E essa centelha divina, ela tem que ser resgatada, revelada, e a gente explicou que esse é o conceito da vinda de Mashiach, que vai tirar a Shekhinah do Galut, que vai tirar a presença divina do exílio. Então, dentro de cada um de nós também podemos e devemos produzir esse mesmo efeito, ou seja, que existe essa revelação de Mashiach de forma geral para todo o povo de Israel, mas existe a centelha de Mashiach presente em cada alma individual, e através do trabalho individual, esforço individual de cada um de nós, esse é um esforço pessoal intransferível, que cada um tem que fazer o seu próprio, antes ainda da chegada de Mashiach, e isso vai apressar a vinda dele. Então cada um precisa revelar a centelha de Mashiach particular que existe dentro da sua alma. Como se faz isso? Quando nós retiramos essa casca, pelo menos a casca grossa. A casca fina é mais difícil, como nós falamos, mas pelo menos a casca grossa, quando nós retiramos o prepúcio de sobre o nosso coração, quando nós permitimos dar vazão e que se revele o amor intenso que nós temos a Deus, que é um amor suprarracional, acima de idade. Isso equivale à revelação, o efeito de Mashiach. Quando ele nos diz, quando esse sentimento se revela, quando essa centelha divina dentro de nós é libertada, essa centelha individual que nós possuímos, quando ela sai do cativeiro e da prisão, ele nos diz, às vezes isso é momentâneo. Talvez a gente não consiga manter esse estado de liberação, de liberdade dela continuamente, mas talvez em alguns momentos nós podemos tirá-la do cativeiro, a centelha divina, podemos retirá-la da prisão, mesmo que seja momentâneo, bechayei sha'ah, dando a ela uma vitalidade passageira temporária. O que significa? Os nossos sábios dizem aquilo que é passageiro temporário se refere a tefilá, a reza, a oração. Em geral, quer dizer, o sentido literal é que na reza nós estamos pedindo coisas específicas para aqui e agora, etc. Não é? Mas de qualquer forma, na linguagem dos nossos sábios, a tefilá, a oração é chamada de hayesha, aquilo que envolve a vida, a vitalidade nas coisas passageiras, temporárias. Mas ele nos diz que pelo menos nesses momentos da reza, da oração, zutfilá, vavodah shebalev, o momento de servir a Deus com o coração, nessa hora nós podemos estimular não só o coração, mas o fundo do coração, a profundeza do coração, meunka deliba, mibchinat nekudah pnimit, ou seja, procurar chegar ao âmago, ao ponto mais profundo do nosso coração, que é aquele sentimento ilimitado de amor a Deus, aniglet me'orlah, aquilo que se revela e se manifesta quando se descobre aquilo, se retira a camada que está lhe encobrindo, naquele momento, pelo menos naqueles instantes, na hora da reza, talvez a gente consiga retirar essa camada, desobstruir, nem que não retire de forma definitiva, mas pelo menos naquela hora
sabe, que nem o carro conversível retira esse teto, retira essa camada que está encobrindo na hora da reza e permite dar vazão, que se manifeste a parte mais profunda do âmago do coração, a profundidade do nosso coração, que tem esse sentimento intenso por Deus, e naquela hora isso permite, pelo menos na hora da reza, que esse sentimento, que essa centelha divina tenha uma elevação, que ela possa ascender às alturas, se ligando a Deus, com amor, um desejo intenso, sentindo, Leman Chayecha, que Ele é a nossa vida, Ele é toda a nossa vida, mesmo agora, antes de Mashiach chegar. Então, no caso do indivíduo, isso representa aquilo que a gente falou de Hesach Hadat, ausência de Dat, ausência de conhecimento, ausência no bom sentido, ou seja, que a gente consegue despertar, estimular um sentimento suprarracional que está bem acima de tudo que é gerado pelo intelecto. Porque esse aspecto profundo, elevadíssimo da alma é algo que está bem acima do conhecimento da pessoa, ou do que o conhecimento pode ter acesso, com tudo que a pessoa medite e reflita sobre a grandeza de Deus. Tudo que ele possa gerar não se equivale, não se equipara a esse sentimento profundo. Na realidade, esse sentimento intenso não é resultado do nosso esforço, não é fruto do nosso empenho. Isso, na realidade, se constitui num presente que nos foi dado, uma graça divina, algo que nos foi dado dos céus, que Deus nos presenteou, a possibilidade de ter, de sentir, não é? Essa emoção profunda, esse sentimento elevado, intenso de vínculo com Deus. Isso é derivado, mehearat panim elionim, isso, por assim dizer, é derivado daquilo que vem do brilho, do resplandecer do semblante superior, do semblante sublime, o semblante divino. Como ou seja, Deus nos dá esse presente. Isso é o que está expresso na bênção sacerdotal, quando se diz Yaer Hashem panav eilecha, Deus irá iluminar o seu semblante para ti. O que significa? Fazer resplandecer o seu semblante, o seu íntimo para nós. Isso significa que Deus nos deu, nos concedeu essa habilidade, essa capacidade, ou esse sentimento, Ele nos colocou dentro de nós. Cabe a nós apenas não atrapalhar, não tirar da frente toda a casca, toda a interferência, apenas permitir que esse sentimento se revele, se manifeste. Esse sentimento nos foi dado de presente dos céus, o Kumoshkatuv, Mal Hashem Elokecha, como também está escrito, que essa circuncisão maior do coração, ou seja, esse desbloqueio daquilo que estava tapado, embotado pelas cascas físicas, materiais, isso é algo que Deus faz. Deus vai fazer quando o Mashiach chegar, mas isso é uma ajuda divina que nós temos, ou seja, quando Deus faz resplandecer o semblante superior para nós, então com isso também se desperta o nosso semblante, e não só panim, face, semblante, mas também primiut, o nosso interior, o nosso âmago, que representa essa parte mais profunda do nosso coração, que, como nós dissemos, isso nos foi dado, é um presente que nós temos de Deus dentro de nós. Apenas precisamos revelar, descobrir, manifestar, tirar as interferências, e isso é algo que não é algo que foi obtido através do nosso trabalho, da nossa meditação, mas sim algo que nos foi presenteado pelo Criador, e apenas cabe a nós revelar e descobrir isso.